Jesus, vamos agradecer ao Senhor por esse momento que Ele nos dá, de estarmos em sua casa, e logo após o ministério de louvor estará adorando a Deus, e nós juntos vamos louvar o nome do Senhor, amém? Pai querido, Deus amado, quero aqui nesse momento orar, Senhor, e te agradecer, porque o Senhor nos conduziu em paz mais uma vez à tua casa. Estamos fechando uma semana de trabalho, Senhor, iniciando um fim de semana de atividades na tua casa, hoje, no domingo pela manhã, no domingo à noite, e nós queremos, ó Pai, pedir para que a tua glória resplandeça sobre nós, para que a tua presença se manifeste, Senhor, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, ó Pai, trazendo alegria para o coração que está triste, trazendo paz ao coração que está atribulado, Senhor. Pai, nós estamos aqui, mas lá do outro lado estão amigos nossos, parentes, vizinhos, pessoas carentes, Senhor, da tua visitação nesta noite, e nós queremos interceder por eles, ó Pai, por aqueles que estão perto, mas também por aqueles que estão longe, Senhor, para que o Senhor os visite nesta noite, que lá onde estão, eles possam sentir o toque do teu Espírito Santo, que o familiar, ó Pai, que o parente, que o amigo que está carente, de qualquer um desses que aqui estão, ó Pai, possa ser visitado nesta noite, aqueles que estão nos acompanhando por esta live, que no seu lar, que no seu carro, que no seu trabalho, ele receba neste momento, Pai, um toque do teu Espírito Santo, que a tua presença o envolva, Pai, que ele sinta uma alegria diferente, proveniente do céu, da presença do Senhor, da presença do teu Espírito, Pai. Senhor, eu oro pelo pastor Marcos e pela pastora Céia, eu apresento o Joaquim, Senhor, que tomou aquela queda na escola, coloque a tua mão, abençoa aquela criança, Senhor querido, para que nada de mais grave aconteça, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão trabalhando, estudando, impedindo-se de chegar à tua casa nesta noite, mas lá onde estão, no trabalho, na faculdade, no seu lar, visita, Senhor querido, toca, Senhor querido, traga despertamento espiritual para a nossa igreja, Pai querido, para que nós possamos servir ao Senhor cada vez melhor. Assim eu oro, Pai, te pedindo e já te agradecendo no nome de Jesus. Ainda de pé, vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Podemos dizer como o profeta Samuel: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Nós sobre a igreja. Amém.
Enquanto eu louvo ao Senhor com mais um louvor, os irmãos já podem contribuir, amém? Vou fazer uma breve oração. Deus maravilhoso, Deus bendito, nesse instante, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Nesse instante, ó Deus, nós vamos contribuir, Senhor, na Tua casa. Também uma forma de Te adorar, ó Deus querido, de oferecer a Ti, Senhor. Ó Deus querido, aquilo que o Senhor já tem nos dado, Senhor, devolver a Ti. Muito obrigada, Senhor. E como prova, Senhor, da nossa gratidão, nós vamos contribuir na Tua casa. Continue abençoando os Teus servos, Senhor, que nos tem seus celeiros fartos. E venha ter seu coração, ó Deus querido, continuar, ó Deus querido, com o coração generoso. Que o Senhor venha abrir as portas cada vez mais aos Teus servos, Senhor, para que todos possam contribuir na Tua casa, para que outras almas, eu tenho o privilégio, ó Deus, de estar aqui na Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Deus querido, se alegrando conosco. Ó Senhor, estas bênçãos eu Te peço, eu Te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da Tua grandeza. E se meu coração sente, como respondo minha alma Deus. Solta agora esse coração, já Senhor, se não tem razão, se não quer ser tão racional, Espírito Santo. Deus, louvado seja o nome do Senhor, que cada um de nós possa ser morada do Espírito Santo de Deus, amém? Quero aqui abrir a oportunidade para o presbítero Rodrigo nos trazer uma saudação, amém? Logo após também a irmã Silvana tem a oportunidade para louvar a Deus com o hino. Glória a Jesus.
irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de compartilhar um capítulo aqui, não inteiro, mas o capítulo 18 de Lucas, bem conhecido, né? Mas às vezes trazemos de uma forma diferente, uma outra visão. Lucas 18, eu vou do 1 até o 7. Disse também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse-lhe o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos teus escolhidos, que chamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio, para com eles. Aleluia, glória a Deus. Outro dia, igreja, nós estávamos se perguntando, eu e minha esposa, uma resposta às vezes é simples, mas é uma pergunta inteligente. Se Deus conhece o nosso íntimo, todos sabem a resposta, e cada um vai responder uma coisa, porque são muitas as respostas para isso. Deus conhece o nosso íntimo, as nossas necessidades, o porquê orar. É simples, mas peraí, Deus conhece porque eu preciso orar. Porque o fato de você crer não é você ficar em silêncio. Eu creio que no Brasil, 95% das pessoas creem em Deus. Eu acho que ateu é muito pouco. A maioria crê em Deus, só que essa grande maioria não tem Ele como Deus, não tem Ele como Pai. Porque você ter como Pai é você obedecer. Amém. Se meu filho não me obedece, não é como filho, não me obedece. Então, se eu tenho Ele como Pai, eu tenho que ter Ele como obediência. Se eu tenho Ele como Deus, eu tenho que ter diálogo. Ele existe, eu creio que ele, mas Ele está ali no cantinho dele, deixa Ele ali no cantinho dele. Não, isso você não está crendo. Crer é dialogar, orar. Por isso que eu tive essa resposta. O orar, Ele sabe o que eu preciso, mas muitas vezes Ele não está querendo que você fale o que você quer, mas Ele está querendo que você reconheça que Ele está ali, que você está conversando com Ele, que Ele sabe que nós sabemos que Ele está presente em nossas vidas, que Ele está vendo o que estamos fazendo. Esse é o sentido da oração. Muitas vezes nós falávamos, quando íamos para o monte, vamos buscar revestimento. O revestimento não está no monte, o revestimento está na oração, porque você vai no monte com aquele propósito, orar, buscar, que ali você se reveste de poder de Deus. Mas por quê? Através da oração. Não é o monte que está Deus, ou Ele está lá nos esperando, mas é a oração. Então eu tive essa resposta, minha esposa teve outra, mas tem a resposta. Então, se aqui essa parábola disse também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Oração é tudo. Muitas vezes, eu não posso ficar falando, mas nos cultos de Santa Ceia, eu gosto de jejuar no domingo, de manhã, começar cedo. Não é o sacrifício da carne, porque é até fácil, às vezes eu faço até meio-dia e tal, eu morrendo de fome, já vou lá tomar aquele cafezinho da manhã. Mas é o dever de consagrar, de estar lembrando de Deus naqueles minutos, horas, até meio-dia, orar de novo, entregar o jejum. Esse é o propósito da oração. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam. Clamar é isso. Ele sabe do que estão precisando, do que estão clamando. Mas nós estamos reconhecendo que Ele está ouvindo, que Ele é presente, que Ele é vivo nas nossas vidas. Esse é o propósito da oração. De dia e de noite, ainda que tardio, para com Ele. Ele nunca vai tardar. Ele sabe o momento, porque em Eclesiastes 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado. Glória a Deus. Até. Eu agradeço a oportunidade e as palavras do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O presbítero Rodrigo estava falando aqui, eu imaginando, né, irmãos? Como a gente fica feliz quando a gente encontra alguém que a gente gosta, a gente conversa um pouco com essa pessoa, né?
E eu acredito que Deus é do mesmo jeito. Como Ele fica feliz quando os seus filhos lembram dele e tiram um tempo para conversar com Ele, né? E você pode perceber, conforme você cresce em comunhão com alguém, mais assunto você tem para tratar com ela. E as coisas mais irrelevantes, quando você conversa com aquela pessoa que mais você ama, ganham importância. Às vezes com uma pessoa desconhecida, às vezes você não tem nem muito assunto, você fica tentando achar assunto para falar. Mas quando você ama alguém, tem muita comunhão com ele, tudo vira uma prosa boa, que nem diz o povo mais antigo, né? Então com Deus deve ser a mesma coisa, a gente deve se deleitar em conversar com Ele. Tem dia que a gente tem mais força, tem dia que a gente tem menos, mas sempre naquele sentimento, preciso falar com meu Pai, né? Isso você pode fazer em qualquer lugar, onde você estiver, você pode levar o seu pensamento ao Senhor, e ali você entrar em oração, em comunhão com Ele, amém? Então, Silvana, por favor, glória a Deus. Se você puder, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por todas as palavras que já foram ditas aqui, devemos agradecer a Deus. Então fica de pé, vamos agradecer junto. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Agradecer, né, irmãos, por tantas coisas boas que tem nos feito o Senhor, amém? Quero convidar aqui o evangelista William para nos trazer uma saudação, e logo após eu peço que ele ore pela nossa irmã Diaconisa Angélica, que nesta noite vai nos trazer a palavra de Deus, amém? Ele traz a sua saudação aí, e em seguida ora pela nossa irmã. Glória a Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Temos só agradecer a Deus, né? São dias difíceis, mas a gente vai glorificando a Deus e dando graça todos os dias, né? Rapidinho,
Apocalipse 21 fala do Nova Jerusalém, vou ler a partir do 3, do 4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas e serei seu Deus, meu filho. Amém? A gente olhando bem essa passagem, né, irmão? A gente vê o cotidiano do nosso dia a dia, né? Esse mundo que vivemos hoje. E a gente olha para a Bíblia, essa passagem, e nos alegra, né? Porque não, a nossa vida não aqui, né? E a gente olhando, Deus, né, revelou a João a Nova Jerusalém, é a nova cidade, né? E a gente olha do que esse mundo tem nos dado, esse mundo tem mostrado, né, no dia a dia, que são os dias difíceis. E o que a Bíblia tem nos revelado, tem mostrado de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que tem acontecido, está acontecendo e vai acontecer. E a gente sabe que nossa passagem vai ser assim, né, rapidamente, porque os dias que estão para ouvir cada vez mais difíceis. Mas tem uma passagem muito bonita da Bíblia que a gente vê em Nova Jerusalém, que é daqui, todos nós um dia iremos, mas que um dia que nós iremos, só Deus sabe, mas que a gente esteja na presença do Senhor, que a gente esteja, né, verdadeiramente buscando a presença do Senhor, porque tudo que esse mundo tem para oferecer para nós são coisas passageiras, coisas que a gente sabe que vão passar, coisas que são sem valores. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que andar na presença do Senhor, fazer as coisas certas, tentar fazer o correto, né? Não vamos fazer todos, né? Porque a gente sabe que nós somos seres humanos e nós vamos errar. E só que no instante que a gente erra, também nós temos que reconhecer que somos pecadores, que somos cheios de falha. Mas assim, a Nova Jerusalém, essa é a alegria que traz no coração de cada um de nós. Em seguida, né, a partir do 9, né, vai falando também da mulher do cordeiro, né, fala das portas, né, das 12 tribos, que revela-se das tribos de Israel, que foram os 12, né, e depois fala dos 12 apóstolos também. E é uma passagem fantástica. E a gente olhando, é muito bonita essa passagem. E assim, né, eu agradeço a oportunidade. A irmã que vai trazer a palavra. Vai, irmã. Amém? Pode todos orar? Querido eterno Pai, soberano Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, bendito Santo Deus. Quero te agradecer, ó Deus Santo, Deus bendito. Em nome do teu Filho amado Jesus, bendito Santo Deus. Maravilhoso tu és, Santo Santo Deus. Quero te agradecer, meu Senhor, meu Deus, Pai amado, pela vida de cada um. Mesmo aqueles que não vieram, meu Pai, muitos, meu Senhor, meu Deus, que nesse momento, meu Senhor, passa, meu Pai, por luta. Quero te agradecer, ó Deus Santo, pela vida de cada um, meu Deus, e pela vida da tua serva, Senhor, meu Deus, que vai trazer palavra, e que o Senhor, meu Deus, coloca, meu Senhor, Pai amado, a tua palavra, meu Pai, na boca dela, no coração, e que cada um de nós venha pegar, meu Pai. Bendito Santo Deus, Pai amado, Deus Santo, Deus bendito, soberano Deus querido e eterno, meu Pai, e assim seja, meu Pai, sobre a vida de cada um, sobre a vida dela, Senhor bendito, Pai amado, e assim eu te louvo e te agradeço. Em nome do teu Filho amado, quero te louvar e quero te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um motivo de alegria, né, irmãos, estarmos aqui na casa do Senhor. E sempre dá aquela aflição, né? Eu não sou aquela pregadora, né? Mas Deus, Ele nos chama os capacitados, né? Ele chama e capacita, né? Ele é quem capacita, amém, irmãos? Vou fazer um minutinho de oração aqui. Amém.
Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está me dando, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor, que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, através da tua palavra que o Senhor me deu. Todo impedimento seja lançado por terra, Pai. Tudo aquilo que veio para atrapalhar a tua palavra nessa noite, que possa alcançar os corações daqueles que irão ouvir a tua palavra, meu Deus. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, meu Deus. Que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. É que eu lhe peço, meu Deus, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava orando quando o pastor Davi me deu a oportunidade. Eu estava orando a Deus. Falei, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer que eu pregue, né? Não a minha palavra, né? Mas qual a palavra que o Senhor quer que eu pregue? E aí foi passando, acho que tem mais ou menos um mês, mais ou menos, que o pastor já tinha falado, né? Que ia me dar a oportunidade. Daí ele falou comigo, tem uns 15 dias. E eu falei, meu Deus, tenho 15 dias, eu acho que eu vou passar para frente. Mas eu acho que a gente não... Eu, Angélica, tenho um chamado, né, de pregar, né? Deus tem esse chamado na minha vida, que Deus usa muitos irmãos, né, para falar. Vejo a irmã prega e eu falo assim, estou indo, estou aprendendo, estou indo. Mas eu prego assim, conforme eu tenho a oportunidade, né? Aí ele falou, aí os irmãos, as irmãs falam, eu vejo a irmã pregando. Eu falo, amém. Que por mais que às vezes a gente queira fugir, né? Eu já tive vontade de fugir, né? Já fiz igual o Jonas, né? Mas Deus vai lá e chama, né? Puxa, chama pela orelha, faz uma situação para que a gente esteja na presença dele fazendo aquilo que ele chamou para fazer. Amém, irmãos? E aí foi passando, né? E aí o Senhor me deu essa palavra. Ela é bem conhecida. Eu gosto muito dela, inclusive, também, que fica aqui em Salmos 126. Ele é um cântico, né, de alegria, né? E aí eu falei assim, mas o pastor falou que para me pregar umas meia hora. Aí eu falei, meu Deus, esse cântico aqui ele é tão pequenininho, eu vou lá, só vou falar as coisas boas que o Senhor tem para me dar. E aí, fui orando, fui buscando, e Deus foi falando. E nisso, Deus falou comigo até hoje. Hoje, antes de vir, faltando uma hora antes de vir para o culto, Deus me deu mais uma palavra para completar. Eu falei, nossa, obrigado, meu Deus, porque isso eu consigo enxergar, né, que é o Senhor que está na minha vida para poder trazer essa palavra, né? Que não seja eu, mas que seja o Senhor, né? Que Ele quer falar com alguém, mas antes Ele falou comigo. Falou muito comigo também. E acredito que Ele vai falar com os irmãos nessa noite, amém? Os irmãos, abram as vossas Bíblias em Salmo 126. Amém? Eu vou ler aqui. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Aqui eu comecei a estudar, né, irmãos? Porque, assim, é que nem eu falei, é fácil, a gente pega a palavra, eu vou ler e, né, às vezes vou falar só a parte boa, mas aí Deus me mostrou que tem parte boa aqui, tem a parte de exortação, né, tem a parte de edificação, de agradecimento, tem várias partes. E aqui no versículo 1, esse povo, que aqui diz no versículo 1, que esse povo viveu no cativeiro, né? No cativeiro na Babilônia. Eles sofreram, né? Ali eles tiveram, não tinha liberdade, não tinha paz, não tinha felicidade, devido à desobediência ao Senhor.
né? Como a rebeldia, mentiras, idolatrias, né? E eu falo muito assim, nesse versículo que nem eu falei, que eu gosto muito dele, porque eu converso muito com as minhas filhas, ou com, que nem o pastor citou aqui, quando a gente tem mais intimidade com alguém, a gente, né, fala um pouco mais assim da nossa vida, do que a gente já passou, né? E daquilo que a gente está passando agora e daquilo que a gente pretende viver mais na presença do Senhor, né? E aí eu sempre falo para minhas filhas que o que eu vivo hoje, o que eu tenho hoje, né, é tudo graças ao Senhor, né? Porque quando eu não tinha, né, assim, eu fui batizada na Igreja Católica, né? E daí fiquei na Igreja Católica, mas depois parei de ir na Igreja Católica, né? Entre 2009, eu comecei a frequentar a Igreja Evangélica. Então, o Senhor já falava comigo já bem desde antes, né? Eu era da católica, mas eu não era aquela fanática, né? Não era aquela que adorava as imagens. Sempre eu não acreditava nisso, né? Eu acreditava sempre no Deus vivo. Deus sempre queimava no meu coração, então era nele que eu sempre acreditava. E aí foi passando os anos, né? Em 2014, e aí eu passei por algumas situações, né? Assim, na minha infância eu sofria muito. Aí eu falava, meu Deus, por que eu sofro tanto, né? Por que acontece isso comigo? Por que acontece aquilo? E aí Deus falava comigo, foi falando, né? Daí aconteciam umas coisas. Eu caí da laje quando eu era criança. Eu operei da apendicite. E aí, por pouco eu não morri também, porque ela estoura, né? Se vocês não conhecem a apendicite, ela estoura. E ali estava fazendo 4 dias já que eu estava com ela ali latejando, e para mim ali eu já achava que eu ia morrer. E aí a minha mãe falou, não, você não está só com uma simples dor na barriga, você está com um problema mais grave. E na época que minha mãe trabalhava, a gente tinha convênio. E aí minha mãe levou no convênio e o médico falou para ela que se ela não me levasse logo, igual ela me levou, eu ia morrer, porque ela estoura, né? Então ela já estava aguda, então, ou seja, estava inflamada. E dali eu sentia Deus falava, né? E aquele já falando no coração, me chamando, né? E aí foi passando, aí eu era criança, daí foi passando, aí foi adolescência. E aí, quando foi em 2012, eu tive a minha filha Rafaela, né? Em 2012, que hoje ela está com 9 anos. E aí Deus também falou comigo também, só que em 2012 eu ainda não era convertida, né? E aí, em 2012, Deus falando comigo ali. Aí, assim que eu ganhei minha filha, eu comecei a sentir outra dor forte na minha barriga. E aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer agora dessa vez. E aí eu fiz os exames, a minha filha estava com 6 meses, eu amamentando ela, a Rafaela, senti uma dor bem forte do lado direito. Falei, meu Deus, eu devo estar com alguma coisa e eu vou morrer. E aí foi constatado que eu estava com pedra na vesícula. Então, eu creio que Deus falou comigo através disso, das enfermidades. Desde lá até hoje, Deus foi falando comigo. E aí, eu fiz o exame e o médico falou que eu estava com pedra na vesícula. Aí ele falou, você vai ter que operar. E aí, eu não podia comer mais nada, porque tudo que eu comia eu passava mal. Até a água que eu estava bebendo eu passava mal. E aí, eu operei, né, tirei a vesícula. Então, eu tenho 2 cortes. Tem um aqui, tem esse aqui da direita. Não tenho mais a vesícula. E nessa da vesícula, eu joelhava, chorava de dor. E Deus falava comigo, filha, vem para a minha presença. Eu quero cuidar de você, quero curar, quero libertar. Porque se você não tem um porto seguro, que é Deus, para te socorrer e te ajudar, o inimigo facilmente ele vai te usar como, né, uma isca, né, para poder fazer o que quiser da sua vida e te devorar. E aí se passou 2012, quando foi em 2014, aí eu me entreguei a Cristo, aí eu desci as águas em 2014. Então sou convertida desde 2014, mas não sou 100%, né? E até a partir do momento que a gente tiver 100% na terra, a gente não vive, a gente vai para o céu, né? Quando a gente estiver perfeito aos olhos do Senhor. Tem os meus defeitos.
Então, aí aqui, Deus falou comigo sobre isso. Então, assim, além dessa palavra aqui, eu fui tirando tudo isso, né? Aí Deus me deu essa outra palavra aqui sobre desobediência, né? Que fica aqui em Deuteronômio 28, 15. Deuteronômio 28, 15. Que algumas coisas que estão escritas aqui, acredito eu que, lendo, né, a história do povo aqui que sofreu lá na Babilônia, eu sofri também. É um pouquinho comprido, eu vou ler do 28 só, do versículo 28, do 15 até o 31, mas tem mais para não ficar muito comprido, amém? Castigos por desobediências. Castigo por desobediência. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os teus mandamentos e os teus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições, e te alcançarão. Maldito será na tua cidade, e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, e maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição. E em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra, a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com ardor, e com a secura, e com a destruição de sementeiras, e com ferrugem. E te perseguirão até que pereças. E em teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles. E será espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus, e os animais da terra. E ninguém o espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira, e com pasmo do coração. E apalparás ao meio-dia, como cego apalpa a escuridade. E não prosperará nos teus caminhos, porém somente será oprimido e roubado todos os dias. E não haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás o teu jumento. Será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Amém? Então, aqui foi o que eu falei, que na época que era desobediência, né? Eu sentia assim que era tudo dava errado, né? Tudo acontecia de ruim. Eu falava assim, meu Deus, acho que eu nasci amaldiçoada. Eu já pensava até nisso. Meu Deus, será que eu nasci amaldiçoada?
E aí Deus vai ali falando, né? Deus vai falando com a gente, vai falando. Até que hoje que a gente vem entender, né? Porque o inimigo, né? Ele faz a gente lá atrás escravos, né, irmãos? Que hoje a gente é escravo de Cristo, né? Que a gente tem que sofrer, se for para sofrer, na mão dele, né? Mas não ir sofrendo com ele na presença dele, porque não que a gente não vá passar, né, por tribulações, aflições. Amém? E aqui no 2, diz: então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então dizia entre as nações: grande coisa fez o Senhor a estes, grande coisa fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí aqui no versículo 28 ainda, Deus me deu essa outra palavra, que no versículo 28, do 1 ao 14. As bênçãos que serão lançadas ao monte Gerizim. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade. Bendito será tu na cidade. E bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão, e te abençoará da terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens do fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, e a tua terra no teu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás às muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. E só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, mas para andar por outros deuses para os servires. Amém, irmãos? Então, aqui fala, né, sobre a desobediência e obediência. Então, eu tomo para mim, né, que quando a gente está no caminho do Senhor, obedecendo a tua palavra, Ele, né, dá as bênçãos, né, para a gente. Mas quando a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, e igual eu falei aqui, que aqui de servir outros deuses, né? Quando eu servia outros deuses, eu sofria, né? E hoje não. Hoje o Senhor tem muitas coisas preparadas para mim, preparado para você, né? E eu vou ler aqui no verso 4. Vamos lá para o verso 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aí eu fui ler aqui, regressar, né, irmãos? Significa fazer voltar, mandar de volta.
Aí eu fui ler sobre as correntes do sul. Se refere às torrentes do deserto de Negueb, um lugar inóspito ao sul de Jerusalém. Ali existe um leito de rio vazio e seco, em alguns períodos do ano, mas de repente, sem haver chuva e explicação, o lugar é inundado por torrentes de águas. O lugar então se faz jus à indição correntes do sul ou torrentes do sul. O fenômeno. Observando esse fenômeno, irmãos, Deus me fez entender que, como diz aqui, ó, no 4, faz-nos regressar outra vez, né, do cativeiro. Ou seja, aqui, fazer voltar, né, regressar é fazer voltar. Então, assim, por mais que Deus possa fazer a gente voltar, acontecer, a viver uma situação, né, igual eu falei que a gente não está sujeito, que a gente está sujeito a passar por diversidades, né? Então, que aqui o Deus vai fazer igual ele faz igual acontece nesse rio, né? Que uma hora ele está vazio e de repente é inundado, ou seja, que a gente vai ser inundado de novo, né? Que o Senhor vai nos encher, que o Senhor vai nos dar graça, vai estar conosco, né? Igual eu passei essa situação que eu falei, né, das enfermidades, mas talvez Deus possa permitir outra lá na frente, né? A gente não sabe, né? Então, assim, grandes livramentos ele tem me dado já. Ele tem usado assim a boca de alguns servos, né, para me dar alguns livramentos que eu sinto, que eu sei. Falo, Senhor, isso aqui está errado aqui, né? Igual às vezes eu estou aqui coçando esse olho, mas esse olho eu senti há algum tempo que ele tinha alguma coisa de ruim assim, sabe? E fica coçando, doendo, fica embaçado, sabe? E aí Deus usou um servo do Senhor e falou que Deus estava me dando livramento de uma infecção. Então, ou seja, essa infecção, eu ia chegar no médico e Deus ia falar que o médico ia falar que eu estava com a infecção e dessa infecção eu poderia ficar cega. Então, né, eu agradeci, né, sempre estou agradecendo a Deus, igual eu falei. Poderia acontecer de eu ter essa enfermidade e acabar ficando cega, se for da vontade do Senhor. Mas não é isso que Ele quer, né? Então, eu louvo a Deus que Ele me deu esse grande livramento, e assim como tantos outros, né, irmãos? E agora eu vou ler aqui no versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O 5 e vou ler o 6 também. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aqui o Senhor diz que, por mais que um dia, né, eu mesmo, né, muitas das vezes assim, eu passei por uma situação, sempre todo mundo está passando, né, mas eu passei por uma situação ou melhor, né, quando que nem eu estava falando, que esse versículo diz que, para mim, significa muito, né, que o que eu tenho, o que eu estava falando eu falo muito para minhas filhas, que eu sou grata a Deus pelas coisas que eu tenho hoje, porque lá atrás eu não tinha. Então, assim, era muita coisa assim, que eu não tinha. Por exemplo, roupas eu não tinha direito, alimento. E aí, hoje o que eu tenho foi Deus que me deu, sabe? Então, assim, sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Igual, eu morei em casas de sogra, né? Em casa de pessoas. E orava ali a Deus para me ter o meu cantinho. Então, assim, é que eu estou falando que esse versículo fala muito comigo, porque um dia, se eu chorei lá atrás, se eu orei pelas coisas que eu tenho hoje, além da presença dele, que é o principal na minha vida, que não pode faltar, e a minha casa, né, que eu tenho hoje, que ele me deu, essa minha casinha que construí ali, simples, em cima do meu irmão, Deus prometeu e me deu, que eu orei para ele há um tempo atrás. Falei, Deus, eu quero um cantinho para ficar com as minhas filhas. E aí,
vai fazer 2 anos que eu estou morando nessa casa, sabe? Então, assim, aí diz aqui, né, que grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Então, assim, que nem eu falei, esse versículo fala comigo, né? Que o Senhor tem feito maravilhas na minha vida e que Ele vai fazer mais e mais. Mas Ele fala para eu estar na presença dEle, porque Ele acaba, às vezes, para chamar a atenção, né, da gente, que nem eu falei no início, que para chamar a atenção da gente, às vezes, Ele permite algumas coisas. Né? Ele permite fechar uma porta aqui, Ele permite uma enfermidade aqui, Ele permite você perder aqui para te chamar a atenção, para te chamar, né? Para poder você estar ali na presença dEle, para que Ele possa te dar mais bênção, igual, né? Deus é tão bom que a gente está ali, o inimigo é assim, ele dá, né? Ele te dá transbordante, você fica toda feliz, mas depois ele te dá uma rasteira, que ali automaticamente ele está levando a tua alma, sem você perceber, né? Mas com o Senhor é diferente, né? Conforme você vai buscando, você vai pregando, você vai fazendo a vontade dEle, a obediência dEle, a presença dEle. As bênçãos dEle, elas são naturais, né? Elas são automáticas, ela vem com você, porque Ele se agrada. Ele se agrada de você, Ele se agrada da tua obediência, Ele se agrada da vontade dEle, que Ele chama, Ele pede para você fazer e você vai. Então, assim, é que nem eu falei no início, que às vezes a gente quer regressar, né? A gente quer voltar lá atrás, mas lá atrás é o cativeiro, né? Então, você olha para trás e você fala, não, eu vou olhar lá atrás, daquilo que eu vivi, eu não tinha nada lá atrás, era tudo ilusão, e sofri. Então, foi o que eu falei, é melhor a gente estar com Ele, sofrendo com Ele, porque a gente vai passar por tribulações, por aflições, adversidades, circunstâncias, dificuldades, né? Mas Deus vai livrar, vai guardar, Deus vai nos proteger, Deus vai nos capacitar, vai nos fazer entender vai nos dar entendimento, né? Olha, filha, você está passando por isso, nessa tempestade, nessa situação, mas eu estou com você. Eu continuo com você. Eu não vou te abandonar, não vou te deixar. Se for para precisar, para fazer isso, para passar por isso, na mão dos médicos, ou tomar um remédio, alguma coisa assim, eu estou contigo. Então, isso que é bom, né? A gente sabe, nós temos a confiança do Senhor. E a nossa vida é dele, né, irmãos? A nossa vida é dele, pertence a ele, nós somos o templo do Senhor, né? Ele deu nossa vida, Ele que tira, Ele que dá, né? Ele que cuida, Ele cuida da minha casa, cuida da minha saúde, da minha família, cuida da tua família, dos teus. Amém, irmãos? E é isso, irmãos, é o que eu tenho para dizer. É o que possamos, né, guardar, né, essa palavra, né, que os irmãos meditem mais um pouquinho em casa, mas essa foi a palavra que o Senhor me deu, né? E o meu choro não é de tristeza, não é de angústia, não estou passando por nada, assim, né? Aflições eu tenho, mas não estou chorando porque ela está chorando porque ela deve estar daquele jeito, não. Eu estou chorando de alegria, que nem eu falei. A alegria maior igual diz esse salmo, né? Que é um cântico. A alegria maior não foi o que Deus me deu, não foi a casa que Deus me deu, não foi as roupas que Deus me deu. E falando em roupas, irmãos, assim, tem gente que olha e fala assim, nossa, mas ela é metida. Porque eu moro aqui, né, na comunidade. Aí você mora na comunidade, as pessoas acham que se você veste uma roupa melhorzinha, você é metida. Nossa, ela é metida, ela quer ser o que não é. Não é. O Senhor usou a boca de um profeta, olhou para mim e falou, essa roupa que você está usando, Deus vai visitar o teu guarda-roupa. E tenho visto, tenho contemplado, ele visitou mesmo. Então, se eu tenho, foi porque ele me deu. E aí eu falo, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, né? A minha vida foi Ele que deu, minha casa foi Ele que deu, minha família foi Ele que deu, minha roupa foi Ele que deu. E se Ele quiser me dar mais, foi Ele que deu, não foi eu, porque eu não tenho capacidade. Não tenho. Eu olho e falo, eu não tenho capacidade. Então, foi o que eu falei, lá atrás eu não tinha, porque eu não tinha Deus. Eu não tinha Ele, não tinha a presença dEle. E hoje Ele é o dono, Ele toma conta, Ele me dá, né? Ele que abre a porta, né, para mim. Ele que me abençoa, Ele usa pessoas para me abençoar. Então, assim,
Então, tudo que eu tenho é dele. Então, aqui é só para glorificar o nome dele. Esse choro é de emoção, de que quão maravilhas, grandes coisas que ele tem feito por mim, pela minha casa, pela minha família. E é de agradecimento mesmo. E creio que Deus vai fazer mais e mais na vida dos irmãos também, né? Que os irmãos tenham fé, tenham confiança, guardem essa palavra no coração e continue crendo que Deus está no controle de tudo e que o segredo, né, irmãos, aqui é para ter uma vida, né, abençoada com o Senhor, é obediência, né, irmãos? Que possamos ter obediência, ouvir os seus mandamentos, as suas palavras, né? Sempre estou ali atenta. Às vezes a gente, né, quer fingir que não está ouvindo, né? Aí Deus fala a mesma coisa daqui. Aí vai, usa outro profeta dali. Aí, sabe, são coisas simples que Deus fala, né? Louvor, nossa, como Deus fala comigo através do louvor. Deus fala muito, muito, muito através do louvor. E, que eu já falei aqui uma vez. Então, assim, Deus ele sempre está usando. Então, se tem alguma coisa, né, que é para ele consertar, né, igual eu falei aqui de obediência, desobediência. Então, se tem alguma coisa para ele consertar, ele vai usar de alguma forma. De alguma forma, ele usa. E aí, sonhos, comigo ele fala em sonhos, ele usa profeta, usa a tua palavra, né, que é a principal. E é isso, irmãos. Eu agradeço a minha rica oportunidade, agradeço a Deus primeiramente, ao pastor Davi que confiou a trazer a palavra, né? Não sou aquela pregadora, né, eloquente, aquela pregadora assim, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Foi igual eu falei, eu, Angélica, ia trazer somente esse versículo, ia dar um entendimento aqui, né? Mas Deus me deu todas esses outros versículos aqui, e eu sou grata a Deus por isso. Agradeço a minha oportunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para quem não queria falar, né, irmãos? Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando a irmã Angélica. É assim que Deus faz. Eu estou dando, lá no programa de rádio, eu estou falando sobre discipulado. Essa sexta-feira foi a segunda sexta-feira. E o que eu aprendi quando eu comecei a estudar discipulado? Você aceitou a Cristo, se você tiver 1 ou 2 dias de crente, você já tem algo para falar. Porque você já teve uma experiência com Deus. E discipulado é isso, é aquele que tem um pouquinho mais de experiência, compartilha com aquele que tem um pouquinho de menos experiência, aquilo que Deus já fez na sua vida. E esse é o desejo de Jesus. Todo aquele que já aceitou a Cristo, ele já tem algo a compartilhar de Deus com outras pessoas. Se ele não tiver nada, ele sabe já dizer que Jesus salvou ele, Jesus libertou ele, e ele já tem a esperança de um dia ir morar no céu. Então ele já tem algo para dizer para alguém. E na proporção que o tempo passa, Deus vai colocando coisas maiores no nosso coração, justamente para isso, para a gente incentivar outras pessoas nessa caminhada. Isso é o discipulado cristão. Não termina nunca, porque se sempre tem alguém mais novo, sempre também tem alguém mais experiente, sempre alguém para receber cuidados e alguém para cuidar. Esse é o projeto de Deus, amém? Então Deus abençoe a irmã Angélica, é a primeira vez que ela está ministrando aqui, mas que seja a primeira de muitas, né? E em breve, se Deus quiser, ela vai estar falando outras vezes e que Deus continue usando a vida dela. Amém? Irmãos, tem coisas que para nós, para você, para mim pode parecer pequeno, mas para aquele que alcançou aquilo do Senhor, irmãos, aquilo tem um grande significado. Eu fico vendo os irmãos que pagam aluguel. No dia que eles conseguem sair do aluguel, conseguem um cantinho para morar, onde você não precisa mais estar pagando todo mês um aluguel para alguém, meu Deus, que alegria no coração. Então eu fico muito feliz pela irmã, não importa que é um espaço que o irmão cedeu, eu tenho certeza que coisas maiores Deus tem, mas para chegar nas maiores, a Bíblia fala para a gente não desprezar o dia das coisas pequenas, porque tudo que é grande, um dia já foi pequeno, amém? Vamos agradecer ao Senhor, Deus continue usando a irmã Angélica, e o projeto de Deus é esse, é levantar mais pessoas para compartilhar o reino dele com outros, amém? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor, que Deus continue abençoando você. Domingo pela manhã, irmãos, nós temos escola bíblica, e eu quero fazer questão de frisar, os irmãos que têm vindo aqui sabem, nós começamos pontualmente às 9, e terminamos pontualmente às 10h30,
que a gente entende aí que tem muitas pessoas que às vezes no domingo quer receber alguém, às vezes no domingo você tem um almoço para fazer para o seu esposo, às vezes o esposo não é nem crente, né? Então, se você quiser vir pela manhã, pode ter certeza, quando for 10h30, nós estamos encerrando. Dá tempo para chegar em casa, preparar aquela refeição, aquela macarronada gostosa, né? Domingo é dia de macarronada. E ser uma bênção, tá bom? E às 18 horas nós temos o culto da família. Vamos agradecer a Deus? Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Gratos por tudo que ouvimos da tua parte. Ouvimos aqui uma reflexão bíblica, Senhor, falando sobre semear em lágrimas e colher com alegria. Ouvimos aqui uma palavra, Senhor, falando sobre as consequências da obediência e da desobediência, Pai. E isso nós queremos compreender e viver na nossa vida, Pai. Sabemos que a obediência é um caminho de bênçãos da tua parte, mas o caminho da desobediência, Pai, é um caminho de maldição, porque atrai para nossas vidas muitas coisas ruins, ó Pai, as quais nós não precisaríamos passar se nós tivéssemos obedecido ao Senhor. Pai, que compreendamos esta verdade, Senhor, e coloquemos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que a tua bênção esteja no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo aquilo que nós colocarmos a palma da nossa mão e a planta dos nossos pés, como promete a tua palavra, Senhor. Deus, continua a abençoar a vida da diaconisa, nossa irmã Angélica. Usa ela poderosamente em suas mãos. Visita suas filhas, ó Pai querido, operando maravilhas em seu lar. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez na vida dela, e profetizamos em nome de Jesus que coisas maiores o Senhor fará, e em tudo isso, Pai, é o teu nome, Deus, que será glorificado. Despede o teu povo em paz, visita e abençoa aqueles que nos acompanharam por esta live, Senhor, que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, é o que te pedimos, em o nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.